Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está aqui no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu quero continuar a conversar com vocês sobre a Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, e falar de um aspecto que a nova lei vem regulamentar e que serve um pouco ou traz um pouco de diferença do que se praticava até então na Lei 8666, que é justamente a positivação no texto legal da possibilidade de adesão à ata de registro de preço realizada por outra entidade da administração pública. Então, inicialmente, é importante dizer que as atas de registro de preço são um mecanismo bastante utilizado pela administração pública para aquisição de produtos, mais especificamente, bens também, né? Então, que dizem respeito a uma certa estimativa quantitativa de demanda, portanto, mas que não pode ser necessariamente aferida com exatidão e precisão no momento da contratação. A ata de registro de preço permite, então, que a administração pública, isso de forma bem geral, tá, gente? Numa conceituação assim, bem geral, tentando ser o mais preciso possível e não tão técnico para que vocês possam entender. A ata de registro de preço permite que a administração pública realize um procedimento competitivo, um processo de natureza licitatório, em que alguém, né, uma empresa, e, enfim, ganhe esse procedimento licitatório, né, ofertando aí melhores condições, né, melhores preços, inclusive. E essa ata de registro de preço, que ela tem validade pré-determinada aí na legislação, né, ela dure exatamente por esse período e permita que a administração pública vá adquirindo os bens à medida que ela vá necessitando deles. Então a ata de registro de preço, ela permite quase que, entre aspas, com bastante cuidado, a administração pública tenha um estoque gerenciável de bens, de produtos que fazem parte dessa ata de registro de preço, para que ela possa exatamente ir buscar nesse estoque quando ela tem a necessidade, sem a necessidade de fato adquirir um quantitativo e ter isso guardado em estoque. Então, por exemplo, a administração pública utiliza muito a ata de registro de preço, dependendo aí da necessidade, para compra de diversos bens, né? Para compra, às vezes, de bens materiais e serviços de escritório, por exemplo, e até equipamentos aí, né? Até equipamentos utilitários, até automóveis, enfim. Então, é um mecanismo bastante utilizado dentro desse contexto. E a Lei 8666 não trazia nenhuma regulamentação específica da possibilidade de um ente público aderir à ata de registro de preço de outro ente público. A Lei 14.133 veio regulamentar isso, em especial ela em alguns parágrafos do artigo 86, né, quando trata da elaboração ou da formulação, enfim, desse procedimento da elaboração, né, da ata de registro de preço, em que você vai firmar um compromisso com a contratada de entregar aquilo que foi adquirido na ata pelo preço ajustado, pelo preço que ela combinou. E agora a legislação então permite que outros órgãos da administração pública possam aderir a uma ata de registro de preço que não foi feita por esse órgão. Isso é muito importante porque isso traz basicamente dois ganhos para quem adere à ata de registro de preço. O primeiro deles, naturalmente, é o que a gente poderia chamar de um ganho de escala. O que é isso? Veja, numa ata de registro de preço, a administração pública estabelece uma quantidade de aquisição, uma estimativa de quantidade de aquisição, sem se comprometer efetivamente com essa aquisição. Imagine o seguinte, né? A ata de registro de preço é para 100 automóveis. A administração pública não está obrigada a comprar os 100 automóveis, ela vai comprando mediante demanda, né? Ela fica ali registrada durante o prazo de validade dela, enfim, para isso. Então, esse é um primeiro aspecto. E então, o ganho de escala aqui se permite porque se aquele órgão público, vamos pegar esse exemplo que eu dei de 100 automóveis,
se aquele órgão público que quer aderir à ata de registro de preço e que precisa de 3 automóveis fosse fazer uma licitação para comprar esses 3 automóveis, certamente não obteria o mesmo ganho econômico financeiro que a ata de registro de preço, ao estimar a compra de 100 automóveis, vai ganhar. Isso é óbvio, é uma questão de mercado, é uma questão de economia, né? Se eu vou comprar 100 automóveis, provavelmente eu vou pagar mais barato em cada um deles do que se eu comprar 3. Então, isso é o que a gente diz de ganho de escala. E um segundo aspecto, que também tem a ver com conteúdo econômico, tem a ver com o custo indireto dessa aquisição. Por quê? Natural vocês imaginarem que a adesão a uma ata de registro de preço tem um custo indireto para o órgão público muito menor do que realizar todo um procedimento licitatório específico. Então é por conta disso que as adesões às atas de registro de preço têm, para quem adere, realmente dessas duas grandes vantagens, o que estimula e incentiva muito que isso aconteça. E aí o legislador regulamentou e, claro, trouxe alguns requisitos para que essa adesão possa acontecer. O primeiro deles, e é o que surge mais ou menos aí do parágrafo 3º e do parágrafo 8º do artigo 86 da Lei 14.133, é para tentar resumir para vocês mais ou menos assim. Pode aderir à ata de preço sempre o órgão ou a entidade da administração pública menor. O órgão maior não pode aderir à ata de registro de preço menor. Não sei se eu me fiz entender. Ou seja, os estados, Distrito Federal e municípios, por exemplo, podem aderir a uma ata de preço da União Federal. O inverso não é verdade. A União Federal, inclusive, está proibida de aderir à ata de registro de preços de estados, Distrito Federal, municípios, enfim, pelo parágrafo 8º do artigo 86. Então esse é um primeiro aspecto. Isso também está lá no parágrafo 3º do artigo 86, quando ele estabelece ali nos seus 2 incisos essa relação, né? Os municípios podem aderir às atas de registro de preço da União Federal, dos estados, Distrito Federal, etc. E os estados, Distrito Federal, podem aderir às atas de outros estados, enfim, então é sempre ou do mesmo tamanho ou menor, e da União Federal não podendo aderir às atas de registro de preço dos municípios, tá bom? Esse é um primeiro aspecto. Os outros requisitos, eles estão no parágrafo 2º do artigo 86 e eles são basicamente quase que intuitivos, né? O primeiro deles, você vai ter que ter uma justificativa, o órgão que pretende aderir à ata de registro de preço tem que ter uma justificativa para fazer essa adesão. Essa justificativa ela vai ter que ser não só para aquisição em sentido próprio, né? Quer dizer, eu preciso desse equipamento, eu preciso desse veículo, etc., mas também dos benefícios em aderir à ata de registro de preço em vez de fazer uma licitação. Então, isso que a gente falou, o custo indireto, o ganho de escala, etc. Segundo, e claro que isso também é óbvio, né? É a demonstração de que o preço registrado na ata de registro de preço está amoldado ao mercado na forma do artigo 23 da Lei 14.133. O que na maioria dos casos acaba acontecendo justamente por conta desse ganho de escala. Então essas coisas acabam meio que se conversando, né? Mas de fato, se uma pesquisa feita ali no município, por exemplo, porque às vezes isso pode acontecer por conta da especificidade do produto, do custo do frete para entregar ali no determinado município em relação ao órgão que fez a ata de registro de preço, né? Veja que a legislação chama de entidade gerenciadora da ata de registro de preço. Então, neste caso, pode acontecer de ter uma distorção, de ser mais barato o produto, o serviço, enfim, o produto ou bem ali, do que propriamente aderir à ata de registro de preço. E aí, nesse caso, de fato, você não vai poder fazer. E o terceiro caso, obviamente, é a consulta à entidade gerenciadora para ver se existem quantitativos, para ver se não foram excedidos os limites que a própria legislação estabelece, enfim. Então, vejam, esse é um mecanismo hoje bastante poderoso para aquisição de bens e produtos, principalmente pela administração pública, nesse sentido do ganho de escala, da diminuição do custo indireto, do aproveitamento melhor, né, desse aspecto econômico de todo o processo de aquisição de bens e produtos pelo poder público, e algo que está começando a acontecer de maneira bastante efetiva, inclusive, sob o ponto de vista prático, né?
A própria legislação, por exemplo, estabelece que quando a aquisição, que a União Federal, por exemplo, pode exigir que quando as aquisições de bens e produtos por um órgão menor, vamos dizer assim, Estado, Distrito Federal, município, ocorrer em razão de transferência voluntária de recurso da União para essas entidades, seja utilizada a ata de registro de preço federal para aquisição. Então, o Poder Público Federal fez lá uma compra fez uma ata de registro de preço, sei lá, para vários ônibus, e está fazendo uma transferência voluntária para um determinado município para que ele compre esse ônibus. A legislação coloca, a União Federal pode inclusive exigir que a aquisição se dê dentro dessa ata de registro de preço, justamente para que a União possa controlar também a utilização dos recursos. O que aparentemente permite dizer também que os estados podem fazer essa regulamentação ao fazerem as suas transferências voluntárias para os municípios, por exemplo. Mas enfim, a gente já está fugindo um pouquinho aqui. O que eu queria tratar com vocês era dessa nova possibilidade da Lei 14.133, dessa possibilidade de melhorar aí, né, a forma de aquisição de bens e produtos pela administração pública mediante a adesão a uma ata de registro de preço já realizada por outro órgão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente poder continuar dialogando direito. Valeu!